Novamente, boa noite, gente. Bom, eu queria começar, né? Primeira coisa que eu queria falar para vocês que a gente veio conversando no carro, né, com o Rodolfo e a gente compartilhou algumas coisas, né? Ele compartilhou alguma coisa sobre vocês e tudo mais. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que vocês são uma família, que vocês têm que ter esse entendimento de que vocês são o corpo de Cristo juntos. Lá em Coríntios, né, fala sobre que a gente é um corpo de Cristo e cada membro tem a sua função no corpo. Que independente de se você é, sei lá, o dedo mindinho ou o outro é o braço, independente disso, cada um tem a sua importância e nenhuma deve ser diminuída, né? Todas são importantes. E vocês juntos, vocês são a união, são aqueles que vão manifestar o reino. Não tem como uma pessoa sozinha manifestar o reino, porque o reino de Cristo, o reino de Deus, ele é formado por unidade. Não tem como só, sei lá, Jéssica ir fazer alguma coisa e ela conseguir mover o mundo, mas é um corpo, é todo mundo junto. Cristo é o cabeça e ele que direciona, né? E o que eu queria trazer para vocês nessa noite é sobre que evangelismo ele é relacional. Não tem como você, por exemplo, não tem como eu falar do Yuri se eu não conhecer o Yuri. Não tem como eu falar sobre o Tiago se eu não conhecer o Tiago. Então, o começo do evangelismo para você começar a levar a Cristo, você precisa conhecer quem ele é verdadeiramente. É uma coisa que começa no nosso interior, uma coisa que começa na nossa intimidade com Deus. E Jesus, ele é o maior evangelista, né, de todos os tempos e para sempre será nosso maior exemplo. Lá em Mateus 4, do 18 ao 20, esperar abrir aqui. É o momento em que Jesus ele chama os primeiros discípulos, né? E antes de Jesus ele chamar os primeiros discípulos, ele primeiro leva anos, leva tempo conhecendo a Deus, conhecendo verdadeiramente o coração de Deus, para ele conseguir falar e pregar sobre, né? Então, Jesus ele passa por muita coisa, ele cresce, ele vive uma vida normal, ele passa pelo batismo nas águas, onde João Batista batiza ele, e ele passa pela tentação no deserto, onde ele está sozinho, onde ele se vê sem ninguém e depois, quando ele enfrenta tudo aquilo e ele realmente conhece o coração de Deus a respeito de todo mundo, de todas as pessoas, que ele vai e começa a pregar, né? E lá fala assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O que eu entendo, né, sobre isso? Jesus, ele não chega para as pessoas com uma mentalidade de você precisa ser cristão. Ele chega com uma mentalidade, ó, o cristianismo é isso, eu tenho para te oferecer isso, o cristianismo é amor, é sacrifício. É isso que eu tenho para te oferecer. Você está disposto a largar as suas redes para você andar comigo e me seguir, ou você ainda quer ficar nessa mesmice, né? Então, o evangelismo, ele é primeiro um relacionamento com Deus, porque primeiro, antes da gente sair falando de Jesus para as outras pessoas, a gente tem que conhecer a Deus, conhecer o coração de Deus em relação às pessoas, né? A gente veio para cá, para o Japão, a gente não sabia como era os japoneses, a gente ainda está aprendendo sobre a cultura, sobre muitas coisas. Então, para a gente é muito diferente, né? O Japão, do Brasil, a forma de evangelismo de lá para cá, até porque aqui, pelo que a gente percebeu, todo mundo é muito corrido, tá todo mundo na correria. Então, nossa forma de evangelismo para cá foi a questão do mangá, né? Que até a Agnes mostrou pra gente ali, o mangá que a gente
ia lá na estação evangelizar, porque como eles são muito corridos, a gente usou essa forma de evangelismo lá, né? Só que não tem como eu chegar lá e querer falar de Jesus para as pessoas se eu não conheço Jesus que eu sirvo. Não tem como eu querer apresentar uma pessoa para outra pessoa se eu não conheço quem eu estou apresentando. Então, o evangelismo é muito sobre isso, ele é relacional, ele é gastar tempo de intimidade com Deus, orando, lendo a Bíblia, realmente descobrindo quem o Senhor é, como ele enxerga o japonês, como ele enxerga cada pessoa. E a gente tem descobrido muito isso, né? A gente tem criado muito amor pelo Japão por conta dessa questão de a gente tem orado e pedido para o Senhor revelar para a gente o coração dele em relação ao Japão. E muitas das coisas que o Senhor vem falando para a gente é que o Japão não é uma nação esquecida. E o mesmo Deus, que é o nosso Deus, é o Deus deles, e que eles não precisam reconhecer o nosso Deus como o Deus dos estrangeiros, né? Porque é o que a gente ouviu bastante, né? Que eles reconhecem o nosso Deus como, o Deus dos estrangeiros, um Deus distante. Então, uma coisa que eu queria afirmar no coração de vocês é sobre isso. Deus, ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto, ele é um Deus relacional, ele é um Deus que ele se comunica, ele usa todas as formas para se comunicar com a gente, ele é um Deus criativo. Ele não usa simplesmente a Bíblia, óbvio que todas as bases estão na Bíblia, mas ele usa de várias formas para falar com você. Inclusive, o Tiago vai falar depois um pouco sobre isso, como Deus fala com ele. E ele é um Deus relacional, ele gosta de gastar tempo de qualidade com você. E o que eu acho que a gente mais erra no começo de quando a gente quer evangelizar, a gente quer, quando a gente está no primeiro amor, a gente quer ir lá e fazer, né? Que a gente quer muito fazer as coisas. E a gente esquece de perguntar para Deus como está o coração dele em relação àquelas pessoas que a gente vai servir. E essa necessidade que eu vejo, né, no cristianismo, de a gente se colocar na brecha realmente e perguntar para Deus, Senhor, como está o seu coração sobre tal nação? Como está o seu coração sobre tal pessoa? Como está o seu coração em relação ao meu amigo do lado? Será que o Senhor está feliz? Será que o Senhor tem algo para compartilhar com essa pessoa que eu não estou vendo, mas que eu posso ser resposta na vida dela? Será que eu estou deixando a desejar também para aquela pessoa? Porque a Bíblia também fala sobre os dons do Espírito, né? Que é amor, mansidão, domínio próprio. Será que a gente tem tido testemunho disso no nosso dia a dia? Porque o evangelismo não é uma coisa para você fazer uma vez no mês, uma vez na semana, não é uma coisa que é de tempo em tempo. É uma coisa que deve ser cotidiana. É uma coisa que deve ser constante na nossa vida. O nosso testemunho diário, ele deve evangelizar as pessoas. Nosso testemunho, com quem a gente convive, será que a gente tem amado as pessoas que a gente convive? Será que a gente tem servido as pessoas que a gente convive? Porque Jesus, ele foi o maior servo da Bíblia, né? E ele lavou os pés dos discípulos dele. Será que a gente tem servido mesmo as outras pessoas que estão ao nosso lado? Ou será que na igreja a gente é uma coisa, servo, é amor, mas dentro de casa a gente tem desrespeitado os nossos pais, a gente tem desobedecido, a gente tem murmurado. Então a gente tem que ver muito sobre isso, porque o evangelismo, além de ele ser relacional, ele é um cotidiano, ele é um testemunho de vida. E a segunda coisa, além do evangelismo ser um relacionamento com Deus, porque lá na Jocum, né, a gente tem como é que é o nome? Como é que fala? Os 18 pilares, os valores. Isso, obrigada, galera. E os dois primeiros o primeiro é conhecer a Deus e o segundo é fazer conhecido. Porque não tem como você fazer Deus conhecido se você não conhece Ele. Não tem como você querer falar sobre um Deus de amor se você realmente não conhece o amor de Deus sobre a sua vida. E ele é um Deus que ele realmente ele tem prazer em se comunicar conosco. Ele tem prazer. Se você for até ele e perguntar, Senhor, tá, me revela o seu coração em relação ao Pedro, ele vai te revelar. Me revela o seu coração sobre o meu chefe na minha empresa, com quem que o Senhor quer falar hoje, me usa para falar com a pessoa que o Senhor deseja que eu fale. Ele vai se revelar a você e ele vai te usar para isso. E o segundo um relacionamento com o próximo, né? O que a gente percebeu aqui no Japão, que
as pessoas elas falham muito no relacionamento com o próximo, né? Que elas são muito fechadas, muito cada uma na sua, né? E isso é um dos princípios básicos assim do evangelismo, que é o relacionamento com o próximo. Você tem que aprender a se relacionar com Deus e através do relacionamento com Deus isso vai gerar um relacionamento com o seu próximo. E através disso você vai conseguir fazer com que as pessoas conheçam Cristo através da sua vida. Então, você se chegando perto de Deus, Deus vai te levar para perto de pessoas que, através do seu testemunho, elas vão falar: nossa, você é diferente, você tem algo diferente, você tem algo especial e eu quero descobrir o que você tem. Às vezes, os japoneses não vão parar para ouvir a gente, eles não vão parar para querer conversar e tudo mais quando não te conhece na rua, mas talvez você tenha um amigo japonês que ele tem tempo de qualidade com você e você pode falar com ele através das suas atitudes, né? Ele pode te perceber a diferença que Cristo fez em você no seu dia a dia, no seu convívio, no jeito que você fala, no jeito que você age com seus pais, no jeito que você age com seus amigos, no jeito que você respeita a pessoa do lado. Então, o evangelismo ele não é só, nossa, eu vou lá pregar na rua, mas ele é realmente relação. É você ter relação com a pessoa de Jesus e com a pessoa próximo, né? E Jesus, quando ele chama os discípulos, ele começa a ter relacionamento com os discípulos. E aí, através do relacionamento dos discípulos com Jesus, que Jesus envia os discípulos para pregar para as outras pessoas. E lá em Gálatas 5:22, vou abrir aqui. Que é onde fala sobre os frutos do Espírito, né? Fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Será que a gente tem realmente agido conforme os dons do Espírito Santo diariamente no nosso dia e feito a vontade de Deus através daquilo? Ou será que a gente ainda tem pecado contra isso, sabe? Porque com essas coisas, com esses dons do Espírito, a gente vai alcançar muitas pessoas, porque talvez o jeito que você trata a pessoa do lado, a outra pessoa vai ver diferença em você, e isso vai gerar transformação nela, né? E lá em Romanos 8, 19 e 23, que diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ele foi submetido à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada fosse na esperança que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, Deus ele chama a gente para ser respostas nesse dia. Ele tem chamado você porque o ID ele não é só para o evangelismo, é só para o missionário que vem de fora. O ID é para todos. E ir pregar o evangelho é você ter relação com as pessoas, é você ter relacionamento com as pessoas. E quando fala sobre isso, né? Tipo, já me perguntaram, né? Como é que eu faço para querer fazer isso, né? Querer evangelizar. Realmente é uma coisa que você deve procurar em Deus, assim, um amor pelas almas, né? Quando você se encontra em Deus e você procura o coração de Deus em relação às pessoas, ele te revela e isso faz você amar a missão, porque você entende que não é sobre você, é sobre um Cristo que ele quer ser compartilhado com todos, é sobre um Cristo que ele quer liberar e libertar o povo da escravidão, é sobre um Cristo que quer levar a luz para as pessoas, né? E quando a gente começa a criar um relacionamento cotidiano com o Senhor, de gastar tempo com Ele diariamente, e procurar entender o coração dele, procurar amar as pessoas conforme ele ama, a gente começa a ter paixão por aquilo, porque a gente entende que o evangelho ele não é egoísta, ele não é uma coisa só pra gente.
ele é uma coisa que é para ser compartilhada, é uma coisa que é para ser levada para as pessoas, porque há muitas pessoas que ainda estão presas em seus pecados, estão presas em depressão, em suicídio, e a gente às vezes é resposta na vida delas, mas o que que a gente tem feito, né? Será que a gente tem sido cristãos que têm retido aquilo pra gente, a gente tem sido cristãos que quer o evangelho só pra gente, guardar numa caixinha e pensar que Cristo é só nosso e pronto, acabou? Ou será que realmente a gente tem amado a missão do ID que Jesus tem nos dado, de ir até as pessoas que eles estão necessitadas, espiritualmente, é de ir até as pessoas que elas estão necessitadas emocionalmente para apresentar um Deus que é cura, que é libertação, que é salvação? Será que você tem procurado se desafiar mesmo, de sair da sua zona de conforto no seu dia a dia e procurado conseguir, pelo menos, pregar para uma pessoa no seu dia? Ou será que você ainda está na sua zona de conforto, querendo, não, outra pessoa vai fazer. Ah, os missionários da Japão vêm e eles fazem. Ah, lá naquela outra igreja eles evangelizam, então tá tudo bem. Ou será que você realmente quer sentir a dor do coração de Jesus? Porque Jesus, o maior prazer que ele tem é quando a gente tem intimidade com ele, a gente procura entender o coração dele, e isso faz com que a gente ame o nosso irmão que é perdido, ame o nosso irmão que é pecador, ame o nosso irmão que talvez às vezes é grosso com a gente, que às vezes nos desrespeita, e ele vê a diferença na gente e a gente começa a pregar para ele porque ele veio nos procurar. Então, o evangelismo, ele é relacional. Primeiro com Deus, depois com o próximo, e isso faz com que o nosso estilo de vida mude. Ele é uma coisa cotidiana. O evangelho, ele não te transforma por um dia. Ele não te transforma só quando você vai na igreja domingo, sábado ou quando tem culto. Ele veio para transformar e restaurar nossas vidas diariamente. Então, será que você tem vivido mesmo a transformação do evangelho diariamente? Ou será que você tem, não, dia de domingo eu sou crente porque eu vou na igreja e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado eu não sou e eu vivo a vida do jeito que eu quero? Isso também é evangelismo, sabe? O jeito que você lida com os problemas na sua empresa, o jeito que você lida com os problemas na sua casa, com problemas na finança, também é evangelismo. Porque isso é o exemplo que você vai estar dando do cristianismo que você serve. Será que você tem sido exemplo para os seus filhos, para os seus pais, que talvez não sejam convertidos, para os seus amigos, para os japoneses na rua? Ou será que você tem sido o tipo de pessoa que não querem ter por perto porque não é exemplo? Então, o evangelismo é muito sobre isso, uma mudança diária, né? Ele não é um gás, um ânimo e tudo mais. Ele é uma transformação de vida, é um estilo de vida através de relacionamento com Deus e através de relacionamento com pessoas. Não tem como você querer evangelizar as pessoas na rua se você não tem intimidade com Deus. Não tem como você querer trazer pessoas para perto de Cristo se você apresenta um Deus distante para elas. Jesus, ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto, ele é um Deus amigo, ele é fiel, ele é pai, então ele sempre está por perto. Então, eu espero que vocês tenham essa consciência, assim, de que Deus, ele é um Deus de perto mesmo, sabe? É um Deus que ele está ali para todas as situações que vocês precisam, situações de dor, de problemas de finança, de situações que vocês estão super, nossa, estou amando a minha vida agora, ou situações que vocês não estão gostando de passar. Ele é um Deus de perto e ele é um Deus que se preocupa com as nossas dores. Então, apresente esse Jesus, sabe? Esse Jesus que é amigo fiel mesmo, esse Jesus que você pode contar todas as coisas para ele, que ele ama ouvir as pessoas, ele ama ouvir essa história, ele ama ouvir como você se sente. Ele é um Deus relacional, ele é um Deus comunicativo, ele é um Deus que ele procura, ele gosta quando vocês têm relacionamento com ele. Então, através do relacionamento com ele, vocês vão conseguir evangelizar as pessoas e através da sua mudança diária em amor, através da Bíblia, através da oração, é que as pessoas vão até mesmo perguntar para você: nossa, o que que você fez? Por que que você mudou tanto? O que que você está fazendo? Que você tem essa diferença? Você parece que exala uma luz que não é normal. Então, através disso, as pessoas vão começar a se aproximar de você, porque elas vão ver a diferença. Não tem como a gente se aproximar de Cristo e a gente não ser transformado.
não tem como a gente se aproximar de Cristo e algo em nós não mexer, algo em nós não mudar dentro do nosso coração ao ponto das pessoas não verem. Eu, antes de me converter, era uma pessoa completamente diferente. E hoje eu sou completamente o oposto da pessoa que eu era lá atrás, né? Quando eu não era convertida, né? Eu precisei de alguém para vir pregar o evangelho para mim através do estilo de vida. Eu morava com os meus pais e nisso a gente se mudou de cidade. A gente foi morar com um primo nosso. O primo nosso, ele já era crente, já ia à igreja há muito tempo, né? E eu pude ver o estilo de vida que ele levava. Eu pude ver como ele tratava a gente em casa. E ele sempre insistia muito, assim, muito. Eu chegava até, meus pais reclamavam porque ele insistia muito que a gente fosse na igreja. E a gente acabou cedendo, né, um dia, porque os meus pais, eles sempre tiveram problemas com bebidas alcoólicas. Então, um dia desses, eles acabaram cedendo, né, por misericórdia do Senhor. E aí a gente foi. E eu lembro que aquele dia foi muito transformador para mim. Eu lembro certinho de eu chegando na igreja, sentando lá na primeira fileira, assim, ouvindo o pastor junto com meu primo. E os meus pais lá no fundo, porque eles ainda estavam meio envergonhados e tudo mais. E aquele dia virou uma chave na minha vida, porque apresentaram para mim um Deus que é comunicativo, que é um Deus amoroso, que é um Deus que se importa, que é um Deus que ele realmente, independente se minha mãe esquecesse de mim, ele não se esquece. Independente se tipo, os meus amigos me abandonassem, ele não me abandona. E realmente apresentaram esse Deus para mim, que é um Deus zeloso, que ele se preocupa comigo, com os meus sentimentos e com aquilo que eu tenho para fazer. E isso foi muita transformação na minha vida. E a partir daquele dia eu sabia que era aquilo que eu queria, que era aquele Deus que era um Deus que se preocupava, que era íntimo, que era próximo. E depois disso a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tentei, né, ainda sair dos caminhos do Senhor, né, mas não deu certo. Glória a Deus que não deu certo. E os meus pais, eles não permaneceram, né? Então, talvez para eles o encontro deles foi completamente diferente do meu. Eles não tiveram essa revelação, né, de um Deus próximo que eu tive. Mas eu sei que eu consigo evangelizar eles através do meu estilo de vida diário, em questão de obedecer a Ele, em questão de sempre estar ali pronta para ouvir, sempre estar ali pronta para ajudar, sempre estar ali para, pai, você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar. Mãe, você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar. Então, através disso, através do meu amor com eles, que eu demonstro, eles veem Jesus na minha vida. Tanto que as pessoas até perguntam, nossa, Sabrina, como é que foi para os seus pais, né, tipo, te deixarem ir para tão longe assim, e por causa de missão e tudo mais. E eu falo, né, que no começo, em relação à minha mãe, hoje meus pais são divorciados, né, em relação à minha mãe foi um pouco complicado no começo, mas o meu pai, que era a pessoa com quem eu morava, para ele foi super de boa, ele super apoiou, porque ele viu a mudança que Cristo fez em mim. Ele viu uma Sabrina que ia para festa, uma Sabrina que ia fazer coisas escondidas e fazia coisas erradas, para uma Sabrina que é amorosa, obediente e que sempre tá ali quando ele precisa. Ele viu essa diferença, então ele foi uma das pessoas que mais me apoiou quando surgiu a oportunidade, né? E eu sei que talvez ele ainda não seja convertido, mas através daquilo que eu carrego de testemunho diário com ele vê Cristo na minha vida e Cristo alcança ele diariamente. Teve uma vez que eu estava assistindo um teatro, né, no YouTube enquanto a gente estava almoçando, e era um teatro do Giovanni Si, né, que na época estava bombado lá e tal, o Jardim do Inimigo. E aí eu estava lá assistindo, e o meu pai chegou no final, assim, do teatro, do vídeo, e ele só ouviu as últimas palavras, que era uma parte que teatro de administração e tudo mais, e ele começou a chorar na mesa, e eu fiquei tipo, o que você tá chorando, né, tipo, que isso? Aí ele pegou e falou pra mim assim, muito obrigada por você ser essa filha que você é, muito obrigada por você ter escolhido esse caminho, eu sei que eu estou distante agora, mas você ter escolhido esse caminho é muito importante pra mim,
E eu sei que naquele momento ele foi marcado, sabe? Naquele momento ele foi ministrado de alguma forma. Então, é isso que eu queria passar para vocês, que evangelismo ele é um estilo de vida. Ele não é algo que você vai só fazer de mês em mês, de ano em ano, para bater meta de igreja, mas ele é um estilo de vida, ele deve acontecer diariamente, onde você estiver, na sua escola, faculdade, trabalho, e onde você estiver, você deve levar isso como estilo de vida, realmente como mudança no seu coração, e as pessoas devem ver mudança em você. Amém? Amém. Então eu vou passar para o Thiago. Boa noite de novo, gente. Agora eu vou pedir um negócio para vocês. Deixa eu ver. Tem vocês três aqui na frente são um grupo. Aí na segunda fileira pode ser também um grupo. Aí a gente vai fazer por fileiras assim, tá bom? Aí essa aqui é um grupo, grupo 2, grupo 3, aí grupo 4 ali atrás. Aí cada fileira assim é um grupo. Aí eu quero que vocês conversem entre si e tenham um tempo de processamento para que vocês possam ver o que vocês entenderam que a Sabrina disse. Depois eu vou pedir para que vocês compartilhem aqui, tudo bem? Tinha muita coisa que consegui receber, conteúdo muito bom, muito obrigado, Sabrina, novamente. Uma coisa que meio que caiu a ficha sobre Mateus 28, 20, que Jesus fala que ensinando-os obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Eu pensava que, assim, esse estarei convosco permanentemente até o fim dos tempos, assim, como que a gente ia explicar ou assim, evangelizar, vamos dizer, eu estava partilhando, eu pensava que o evangelismo era um evento, era um momento para evangelizar. Tipo assim, a gente mudava a nossa mente para colocar que aperta o botão, agora eu sou evangelista hábil. Agora eu sou evangelista hábil e eu meio que mudava a mente, e agora que eu vou com coach, assim. Mas não, quando que Jesus fala que estarei permanentemente convosco até o fim do tempo, agora que eu percebo que ele não tem divisão de tempo. Então, quer dizer que não tem momento de evangelismo. Nossa vida deve ser evangelismo. É algo muito profundo e eu até tremei assim, quando eu percebi isso. Quando eu estivesse sentado, talvez estaria caído. Amém. Obrigado, mano. Ah, não, velho. A Abner basicamente viu que tava no meu caderno. Outro grupo. Obrigada, né? Então, como a Abner falou, eu também pensava que o evangelismo era um momento, né? E eu aprendi que, na verdade, o evangelismo está no estilo de vida, né? Nos pequenos detalhes, você demonstrar o amor de Jesus, que primeiro ele te amou, e você transborda esse amor através da intimidade, né, com Deus. Isso transborda, o evangelismo mostra um pouco de Cristo em você, né? Isso alcança pessoas. Obrigada. Microfone. Já vai ali? Foi mal, gente. Eu não tinha visto. Desculpa. Amém. Boa noite, shalom. Nós estávamos ali conversando, né? E entendendo que o evangelismo realmente é isso que eles acabaram de falar, né? É um estilo de vida. Então, ela parte do teu relacionamento com Deus, né? Aquilo que você vai ali cultivando na vida diária com o Espírito Santo, né? E não é um evento em si, mas é todos os dias.
quando você está na fábrica, na escola, em qualquer local, você é o próprio evangelismo, né? Assim dizendo. E não é um evento em si. E eu acho uma coisa que a gente colocou também no nosso grupo, é que às vezes a gente fala assim, o evangelismo, principalmente aqui no Japão, é os jovens que têm que fazer, né? Porque entende como algo que é um evento. É eles que têm que ir para entregar o panfleto na estação, e aqui a gente entende que não. Né? O evangelismo ele é feito por todos nós, independente de idade, né? Desde as crianças até o mais velho. Então, isso é o evangelismo. Né? E eu acho que a parte mais interessante é essa, de a gente conhecer, né? Como a Sabrina falou, conhecer aquilo que está no coração de Deus. E Ele só vai revelar isso para a gente através do nosso relacionamento, da nossa vida com Deus. É isso. Amém. E mais uma pessoa, que é o último grupo. E eu sabia que era tu, viu? Bom, o que nós entendemos sobre o evangelismo é que o evangelismo, ele nasce dentro de nós, né? Então, tipo, é um estilo de vida que é criado dentro de nós por uma intimidade, né? O nosso secreto com Deus. Então, isso vai gerando vida, né, dentro de nós. Então, entendi que o evangelismo, ele não tem que ser algo realmente assim, que a gente pensa que é apenas uma atividade, mas que sai realmente assim do nosso coração, porque a gente começou a conhecer o coração de Deus. Então, quando nós passamos a conhecer o coração de Deus, ele vai revelando aquilo que ele sempre quis, né, que a gente fazesse. E que foi o maior exemplo, foi Jesus, né, sentando com... Hoje mesmo eu estava lendo isso, né, sentando com os cobradores de impostos, né, os publicanos, né, naquela época, e onde que os fariseus, eles rejeitaram, né, e tiraram onda com Jesus. Por que você está na mesa junto com esses caras, né? E ali houve um confronto, né, entre Jesus e os fariseus. Então eu entendi que o evangelismo não é uma questão do que você acha a respeito da pessoa, mas daquilo que Deus acha a respeito daquela pessoa que está do teu lado, entende? O cara pode ser colérico, o cara pode ser sanguíneo, o cara pode ser uma pessoa que às vezes é difícil de você conversar, entende? Mas se você busca realmente, como a irmãzinha falou, se você busca entender como é que é o coração dele, como é que o negócio funciona, você vai entender como você chegar com essa pessoa, porque às vezes é algo específico para aquela pessoa ali, entende? Então, e aquela coisa específica naquela pessoa, cara, é essa estratégia que Deus está te dando, certo? Eu entendi que o evangelismo, ele se dispara em ideias daquilo que Deus vai colocando no teu coração a respeito daquela pessoa, né? Para nós aqui, às vezes, tipo, você está conversando no trabalho, no que de repente, você convida a pessoa para comer com você, você convida a pessoa para tomar um café com você, e ali é gerado o evangelismo, e de repente a pessoa abre o coração para você, né? Então, eu entendi isso, cara, que é muito profundo, né? É isso aí. Amém. Que isso, cara. Nossa. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam. E agora eu quero falar do evangelismo pessoal, que é com as pessoas, né? Se a pastora puder colocar o slide. Ah lá, que legal, que design incrível. Primeiro, oi gente, me chamo Thiago, eu vou tentar me soltar o máximo possível para conversar com vocês. E eu entendo que todo mundo já entendeu que evangelismo é um estilo de vida. E o mais interessante disso foi o que alguns de vocês falaram, que, mano, evangelismo é um estilo de vida, não dá pra falar de Jesus só quando a igreja se reúne para entregar panfleto na rua. É completamente inviável isso, a gente ter só um dia na semana ou no mês para falar que Jesus te ama, ele quer conhecer você. Não dá para fazer isso porque não faz sentido.
por causa que o melhor que a gente pode fazer agora é poder falar de Cristo todos os dias, aonde a gente estiver, para quem a gente puder e com quem for. Então, digamos que você está na escola. E eu entendo que aqui, eu acho que na escola, tanto na escola brasileira quanto na japonesa, a gente tem os clubes, né? Que pode fazer algo extracurricular. E nesses clubes, você tem como diz? Você tem a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Porém, eu sei que aqui não é o lugar mais fácil do mundo para falar sobre Jesus, porque nem todos conhecem Jesus. Muito pelo contrário. E o interessante disso, aqui, ó, é que para que você possa evangelizar as pessoas, para que você possa ganhar alguém, como eu acabei de ver ali, é algo que me lembra da minha antiga igreja, aliás, você precisa conhecer a pessoa. Você precisa fazer amizade com essa pessoa. E a gente vê isso na Bíblia, tanto com Jesus, que ele, por ser 100% homem, 100% Deus, ele também é onisciente. Ele sabia o que todo mundo gostava, o que todo mundo estava passando. Por exemplo, sobre a mulher do poço, a mulher samaritana. Jesus, ele basicamente nem teve que falar que ele era o Messias. Ele só simplesmente disse algo que ela estava passando. Por causa que ele conhecia ela. Mesmo que ela não soubesse, eles tinham intimidade. E outro personagem que faz isso, que é mais interessante na minha opinião, é Paulo. E ele fez isso sem ser onisciente. Ele evangelizou o povo de Atenas através da arte deles. Através de um poeta que ele citou enquanto ele estava falando sobre o Deus do amor, que é o Deus que a gente serve. E a gente vê isso em Atos 17, 27 e 28. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Cadê? Aqui. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, entre aspas, nele vivemos, nos movemos e existimos. Fecha aspas. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. Então, aqui mostra que Paulo, ele não simplesmente chegou para as pessoas e falou, Jesus te ama. Ou chegou para outra, você é importante para Jesus. Mas ele conhecia a cultura do povo e conhecia algumas pessoas em si. Ele conhecia a arte, conhecia o que as pessoas gostavam. E isso é algo muito legal, por causa que você pode falar sobre Jesus para qualquer pessoa, desde que você consiga uma pequena brecha para se tornar amigo dessa pessoa. Digo isso porque é algo que aconteceu comigo. Eu conheci Jesus de uma forma muito inusitada, que foi depois que eu terminei um relacionamento, eu não queria fazer nada da minha vida. A única coisa que eu decidi fazer para que eu não ficasse sem fazer nada, né, era continuar indo para a escola. E eu comecei a viver normalmente, jogando videogame, principalmente. E foi através desse jogar videogame que eu conheci Jesus de forma muito diferente. Porque através das histórias que eu via ali dentro, ele começava a ministrar na minha vida. Falando, Thiago, você não pode desistir. Você não é a sombra da pessoa que você gostava. Você é uma pessoa completamente única. E isso é algo que viveu eu com Deus. O primeiro passo. Deus comigo. Depois disso, eu comecei a pensar, caramba, e se eu começasse a fazer isso com os meus amigos também, que não conhecem Jesus? Então, eu fiz algo também completamente maluco, na minha opinião, que foi, eu montei um grupinho de amigos para que a gente começasse a jogar Pokémon, todo mundo junto. E nesse tempo que a gente jogava, a gente passava muito, mas muito tempo junto. Nesse momento que a gente passava junto, a gente tanto jogava o jogo quanto eu ficava conversando com eles. E por a gente ter esse laço tão unido por causa do jogo, eles começavam a se abrir comigo. Eles começavam a falar das situações difíceis que eles passavam. E eu começava a, aos poucos, ministrar sobre Cristo em cima daquilo que a gente estava fazendo. Digamos que eu estava lutando contra ele. Aí eu vou lá e ganho dele na batalha. Ele fica muito triste. E o que eu mostro
eu posso ministrar sobre a vida dele, que vamos ver um ótimo exemplo para isso. Para que mesmo que ele perca em algum momento, mesmo que ele se sinta derrotado, ele pode continuar tentando. Ele não pode desistir por causa que ele teve uma única derrota. E com isso a gente pode colocar Cristo em cima falando, cara, você pode perder essa batalha, a gente passa por momentos difíceis, mas existe um humano, existe o cara que nunca perdeu, que é o próprio Jesus. Eu tô falando nessa gíria, desse jeito, por causa que é como os meus amigos entendem. Então é realmente também como se fala em 1 Coríntios 9, 22. Aqui, Paulo diz, quando eu estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Então, mesmo que não seja possível a gente salvar todo mundo, por causa que é uma escolha própria de cada um, é possível, através dessa pequena brecha que a gente faz amizade com alguém, a gente conseguir evangelizar essa pessoa. Então, com isso a gente pode entender que, primeiro, evangelismo é um estilo de vida, e você pode pregar e deve pregar em todo lugar, não importa onde você esteja. Segundo, você precisa se tornar amigo das pessoas, você precisa de intimidade para você entender o que ela gosta. Quando você entende o que ela gosta, você consegue passar ainda mais tempo com ela. Você conhece os gostos dela, aonde ela gosta de sair, o que é que ela gosta de fazer. Se for uma pessoa que nem eu, alguém gosta de jogar videogame, você pensa, caramba, vou chamar essa pessoa para jogar videogame comigo. E nesse momento que a gente está junto se divertindo, eu falo sobre Cristo da forma que ela pode entender. Às vezes eu uso um dialeto de videogame, ou alguma coisa sobre esporte. Não importa em que situação você esteja, você pode falar sobre Cristo. Por causa que, querendo ou não, em todas as situações a gente pode colocar ele. Inclusive dá pra gente fazer um exercício aqui. Vamos pensar, ok, vocês entenderam que evangelismo é estilo de vida, beleza? Agora me digam um lugar que vocês frequentam. Um, pelo menos. Tipo... Ok. Você tá lá no mercado. Você encontra uma pessoa no mercado. Você precisa conversar com essa pessoa. Você precisa tentar fazer amizade com essa pessoa. Para isso, você... Qual é a melhor forma de fazer isso? Por causa que vocês têm que... Assim, eu tô tentando fazer exercício para que vocês possam me ajudar também. É todo mundo pensar junto agora. Então a gente tem uma pessoa no mercado. Como é que a gente pode abordar essa pessoa no mercado? Oi, amiga. Sim. Vamos mudar, calma aí. Caso que mercado é algo que eu realmente não esperava. Eu esperava qualquer coisa menos mercado. Escola, por exemplo. Beleza, escola. Ok, faculdade. Aí você tem um amigo. Beleza, você tem... Todo mundo aqui tem amigo. Não. Você conhece o que o seu amigo gosta, correto? Ou pelo menos você precisa ter intimidade com ele para que isso aconteça. Agora vamos ver algo que essa pessoa gosta. Estamos pensando em alguém hipotético. O que essa pessoa gosta? Beleza, muito boa essa. Essa pessoa gosta de comer. Então, você chama ela para fazer o quê? E com isso você pode ter uma conversa com ela durante que vocês estão num café ou num restaurante. Você pode ministrar na vida dela como? Falando sobre a comida. Por causa que não é simplesmente comer para se alimentar, mas às vezes você pode ter uma baita experiência gastronômica simplesmente comendo algo com temperos incríveis, ou pelo menos falando como um brasileiro que está no Japão, é algo completamente diferente.
Como é que você poderia ministrar isso na vida de alguém? Como você encaixa Jesus e comida? Além desse sal. Tipo assim, não? Falando que Jesus é o pão, que é a nossa fome nesse dia, a água viva, leite, leite. Eu diria assim, nossa, como a comida é gostosa, saber que Deus que deu toda a semente para todo dia. Tá vendo? Eu falaria mais ou menos assim. Isso é uma ótima forma de deixar a pessoa assim, caramba, cara, nunca tinha pensado nisso. Outra forma que eu tinha pensado, pelo menos, é que enquanto eu estou conversando com a pessoa sobre a comida, eu consegui fazer ela refletir sobre. Caramba, ela tá lá. Nossa, que prato delicioso. Nossa, nunca comi algo parecido. Aí eu posso chegar na pessoa e falar, caramba, mano, essa comida tá maravilhosa e todo mundo ama comer. Mas você acredita que tem algo que é muito melhor do que a satisfação que você sente quando você come? Por causa que nem tudo a comida pode preencher, mas eu conheço uma pessoa que pode preencher qualquer vazio. Aí com isso você pega essa pessoa que gosta de comida, aí você deixa um ponto de interrogação na cabeça dela. Ela fica pensando, caramba, mas o que poderia me dar mais prazer do que um ótimo sorvete? Um McDonald's. E assim a gente tem a capacidade de evangelizar as pessoas sem precisar de panfleto ou algo assim, precisar de um dia na semana para a gente poder entregar para as pessoas na rua. A gente poder, no ambiente que a gente está, da forma que a gente pode, as pessoas quererem ouvir a gente. Por causa que é muito mais fácil aqui, eu que tenho comunhão com o Yuri, por exemplo, eu posso simplesmente falar dele de Jesus, é muito mais fácil do que chegar num desconhecido e entregar um panfleto. Funciona, é óbvio que funciona, por causa que Cristo pode fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser. Porém, o versículo-chave que eu queria usar aqui não é simplesmente sobre evangelizar na rua e entregando panfleto para todo mundo, mas é o que a gente vê em Provérbios 17 e 17. Amém? O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Com isso, eu quero simplesmente dizer para vocês que, cara, não é simplesmente pegar o panfletinho, tó. Se você quiser, você pode pegar. Eu esqueci como é que fala em japonês. É algo além disso. É de você não simplesmente ser um cristão que vai lá e entrega algo para a pessoa e a pessoa nunca mais te vê. Mas é, às vezes, alguém que está passando por um momento muito, mas muito difícil, só que você sempre esteve com essa pessoa. E é nesse momento que ela passa por um momento difícil e você tá lá que ela entende que você não é só um amigo, mas você é o irmão dela. Você tá lá sempre que ela precisar. Então, com isso, você tem um amigo e também você consegue levar mais uma alma para Jesus. Então, é realmente além do que a gente estaria acostumado. É sair da caixinha. Não é mais sobre o Japão, quando eu digo Japão, eu quero dizer, aqui não é simplesmente entregar panfleto para todo mundo. Jesus te ama, vai com Deus, esse tipo de coisa. Mas é uma nação que provavelmente não, que vai ser ganha através do que acontecia em Atos, nas casas. É um ir na casa do outro, falar de Cristo, poder aos poucos pegar confiança com as pessoas. Pegando confiança com as pessoas, elas vão entender quem é Jesus de verdade. Quem é o verdadeiro Jesus, quem é o verdadeiro Salvador, quem é o Deus desconhecido que eles tanto procuram. E é através do evangelismo pessoal que a gente pode levar Cristo para as pessoas. Amém? Agora, ainda mais rapidinho, a gente vai fazer outro momento de processamento. Vocês vão conversar de novo sobre o que vocês entenderam? Não. Ah, obrigado. Então vocês vão fazer o quê? Acho que 5 minutinhos tá bom.
Beleza? Aí vocês vão conversar sobre o que vocês entenderam, pra gente ir pra um último momento. Teórica da coisa. Vamos para uma parte prática. Eu quero que vocês pensem em 3 pessoas, 3 nomes de pessoas aí que não são convertidas, que são alguém que você queria ganhar para Jesus. 3 pessoas. Pode escrever, se achar melhor. Eu vou chamar o Yuri e a Jéssica já aqui para posicionar ele no posto para vocês. Todo mundo pensou? Escreveram aí? Então agora eu vou pedir que você ore por essas pessoas e peça para que o Senhor revele o coração dele mesmo em relação a essas pessoas, para que ele te dê uma palavra em relação a essas pessoas, porque um dos dons do Espírito é a palavra de sabedoria, né? E eu creio que todo mundo pode ter esse busca. Então eu peço que vocês orem agora em cima disso, né? E que o Senhor venha revelar mesmo algo diretamente do coração dele para essas pessoas e que depois daqui, né, você possa mandar uma mensagem para essa pessoa daquilo que o Senhor revelou para você, do amor que o Senhor sente por essa pessoa e que isso não fique aqui, né, mas que seja realmente algo que você continue diariamente. Enquanto eles cantam essa canção aqui, eu peço que vocês estejam orando mesmo para essas pessoas. Amém. Que é você com a sua cor, seu jeito. Que é você de pedra, de carne feito. Qual é o som da lata que corre seu peito? Cobre o coração que erra tentando ser perfeito. E quem é você sabe de onde tudo veio. Veio do coração batendo dentro do peito. Sabe sorrir e chorar, e se cair, levantar, enfrentar. Sabe sentir, provar, e se ferir, perdoar, amar. Que ele vê quando ele olha pra você. Tire os pedaços que escondem quem é você. Abra mais espaço pra sentir, entender e ser. Mente de pedra, não, nem de lata, não, como coração. Ele sabe o que é, você sabe o que é, ele sabe o que é, seu coração, ele sabe o que é,
Você sabe o que é, você sabe o que é. Seu coração sabe sorrir e chorar, e se cair, levantar e cantar. Sabe se te provar, e se ferir, perdoar, amar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro nesse momento, Deus, por cada pessoa aqui pensada, Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha realmente revelando, Deus, o seu coração, Deus, para eles, Deus, a respeito dessas pessoas, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha dando palavra de sabedoria, Deus, para que eles venham saber como abordar, Deus, saber como ministrar o coração dessas pessoas, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha derramando mesmo ousadia, Senhor, sobre a vida deles, Deus. Que em nome de Jesus, que eles não venham cada vez mais ficar presos, Deus, no cotidiano deles, mas que eles venham cada vez mais ser ousados, Deus, para a sua honra e para a sua glória, Jesus. Eu oro, Deus, que através da vida dessas pessoas que estão aqui, Deus, os japoneses irão conhecer o seu amor, Deus, e a revelação no seu Espírito, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite, Deus. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui reunidos, Deus. E eu oro, Deus, para que eles venham permanecer mesmo, Jesus. Que eles venham permanecer na sua palavra, que eles venham permanecer debaixo da sua presença e que eles venham permanecer queimando, Deus, por alma, Jesus. Queimando, Deus, por aquilo que o Senhor tem agrado, Senhor, que é o ID, Deus. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o coração deles seja, Deus, voltado para a sua presença e que eles tenham prazer de compartilhar as boas novas com cada pessoa que estiver do lado deles, Deus. Em nome de Jesus, no trabalho, Deus, na casa, Deus, na família, com os amigos, na escola, Senhor, em todos os lugares que eles passarem, Deus, que eles venham levar, Deus, cada vez mais o seu reino, Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. É isso, gente. Eu espero que vocês realmente levem isso como estilo de vida e que, assim como vocês pensaram em 3 pessoas agora, né, que vocês realmente continuem persistindo em oração pela vida delas, porque a oração, ela alcança e ela transforma e ela gera transformação em nós, né, transformação que a gente nem menos espera. Então eu espero que vocês continuem com o coração queimando para que o Senhor fale com vocês sobre outras pessoas e que vocês possam chegar nela com ousadia e falar aquilo que o Senhor ministrou no coração de vocês. Amém? Amém.